Hoje, em nosso bate-papo, a gente vai tratar de temas que passam desapercebido aí por todos nós. E a gente só vai lembrar quando a gente não encontra algo que a gente quer, ou então quando muda o site ou aplicativo de algum site ou banco que a gente está acostumado a utilizar. Cara, eu não tô falando de um botãozinho, de um pop-up, daquele banner que aparece na tela, né? Hoje a gente vai falar de usabilidade e experiência do usuário. Fica aí, a gente já começa. Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre o tema, hoje a gente convidou a Beatriz Ribeiro. Ela é especialista no assunto. Ela já trabalhou em grandes empresas do segmento financeiro, que a gente pode falar aqui algumas, que é a Sofisa, a Conflis Câmbio, o Banco Modal. E hoje ela está aí, acho que numa das maiores empresas de tecnologia, está crescendo muito, a CIT. Seja bem-vindo, Bia. Valeu, Rô. Muito obrigada pelo convite, viu? Primeiramente, quero agradecer. Estou bem feliz de estar aqui conversando com você. É muito bom ter esse espaço aqui para falar um pouco de UX, de UI e também desmistificar algumas coisas, né? Eu que agradeço aí você ter aceitado o convite de falar com a gente. Bom, Bia, conta aí, para quem está ouvindo a gente, quem que é a Bia? Legal, essa pergunta é difícil, acho que é a mais difícil, hein? Bom, falar de si mesma acho que por si só já é difícil, mas a Bia é uma mulher extrovertida, eu gosto de conversar, gosto de falar muito, não gosto de falar só sobre UX, gosto de falar de tudo um pouco. O Rogério trabalhou comigo, ele conhece um pouco disso, a gente conversava bastante. A Bia é família, né? Gosto muito de ficar em casa, tenho um doguinho, gosto de passear. Dogão, né? Dogão. Um dogão, né? Doguinho foi quando você pegou, quando né? Ele era filhote. Agora ele é um labrador enorme, dentro de um apartamento, mas tá tudo certo. E além de tudo, a Bia gosta muito de trabalhar. Acho que o Roli, ele conheceu um pouco da minha jornada, ele sabe que eu sou um pouco viciada em trabalho. Tenho melhorado quanto a isso, né? Aproveitado um pouco mais da vida. Mas eu amo o que eu faço e é por isso que eu tô aqui também. Tem que viver também, né? Não só ser workaholic. É isso aí. Bom, não só ser workaholic. Olhando aí pro seu histórico, já falando de workaholic, né? Eu posso dizer que você nasceu na internet, né, Bia? Primeiro porque tem uma diferença grande aí de idade, eu já sou tiozinho praticamente, né? e você nasceu atuando como web designer, né? Foi. E você migrou para a área de usabilidade e de interface. Como foi esse insight aí para você focar? Porque são duas áreas bem específicas, né? De usabilidade e UX. Como é que você fez? Como é que você teve esse estalo? Legal. Então, na verdade, Rui, aconteceu, né? Foi uma coisa que foi muito bom, mas foi muito sem querer, sabe? Quando eu estava na faculdade, acabou surgindo ali uma oportunidade. Logo que eu estava no último ano de faculdade, surgiu uma oportunidade para trabalhar como web designer, né? E aí eu trabalhei basicamente cuidando do site, disparando newsletter, colocando produto no site. E além disso, cuidava até das mídias sociais. Então, fazia de tudo um pouco, né? E aí acabou surgindo uma oportunidade numa fábrica de software para trabalhar como UX. E na época, para ser bem sincera, assim, bem honesta, eu nem sabia o que era UX, o que era UI, assim, eu não fazia ideia. Eu meio que caí de gaiato, assim, na área, sabe? E eu entrei nessa fábrica de software e lá tinha um time de designers, né, que atuavam nos projetos, né? Era uma startup, então a gente atuava em vários projetos da Ipiranga, da VR Benefícios, tinha vários projetos diferentes. E acabou que chegou no momento que eu atuei e fiquei sozinha, sabe? Tinha um cara que me ajudou no começo e aí comecei a trabalhar sozinha nos projetos. E foi aí que eu fui aprendendo o que era UX, né? E aí, naquela época, a profissão, a área, na verdade, ela é muito nova, né? Ela é recente, ela tá nascendo agora, né, com essa nova geração. Então, logo no começo eu não encontrava muita informação, sabe? Eu tava meio perdida, assim, não tinha muita referência. E quando eu vi que era uma área que tinha potencial para crescer, né, que estava crescendo muito rápido, né? Tanto que, dali dessa startup eu já fui para a área bancária, né? E enfim, foi crescendo assim, uma expansão muito monstruosa mesmo, porque foi muito rápido.
E aí que eu falei, putz, tem que investir, vou começar a me especializar em UX, vou começar a fazer curso. E é isso, meu, acho que é aqui que tá meu foco e foi uma coisa que eu me apaixonei também, né? Porque a gente vive usando aplicativo, cara. E aí eu falei, putz, eu tô aqui dentro, sabe? Agora eu sei como funciona a parte de desenvolvimento, eu sei como funciona a parte de experiência, de interface. E aí fiz moradia na área. Então me fez lembrar aí do que o Paulo Silveira comenta no podcast dele do Hipsters, né? Justamente porque ele fala que quando o cara era sênior de desenvolvimento, ele cuidava só do código, né? Então o cara que fazia a parte do front, né? Não pensando muito no UX, mas pensando no front, que era a parte que faz as integrações com o famoso Angular, né? Todos os frameworks da vida que a gente tem para fazer. O cara ficava com o patinho feio. Então, você só fala com a Bia, porque é sênior, se ela falar com você nem cumprimenta ela. Então, eles comentam isso depois, eu vou ver se eu consigo colocar essa referência, mas é bem isso que você falou. Eu já trabalhei como programador, analista desenvolvedor, isso em 2004, né? E não tinha esse conceito, é o que você falou, a área é uma área muito nova, né? Então, aí a outra pergunta que me vem é justamente isso. Como, por ser uma coisa muito nova, você pretende aí focar num tema bem específico? Porque, por exemplo, quando eu comecei, meio que você fazia tudo. Você publicava, você fazia código, fazia banco. Hoje você já tem aí, cara, pessoal que é DBA específico. Você tem cara de arquitetura, você tem gente que cuida de infra, você tem várias vertentes. E eu entendo que a parte de usabilidade também, né? Você pretende, por exemplo, vou focar num campo da usabilidade específico para deficiente visual. E quem tá ouvindo vai falar para mim, porra, mas deficiente visual não precisa ver. Mas, amigo, tem software que faz leitura de tela e fala pro cara, né? Então, a pergunta é mais ou menos isso. Você quer focar em alguma área bem específica ou você quer continuar sendo generalista na parte de usabilidade? Legal. Então, quando eu comecei na área, eu estava atuando especificamente com UI, né? Que é User Interface, trabalhando só ali com a parte da interface, do desenho da interface, né? E aí, conforme o tempo, eu acabei migrando um pouco, fazendo um pouco dos dois, né? E aí eu cheguei no momento que eu estava atuando meio que muito generalista, né? Que é o que você falou, aí atuando de ponta a ponta, desde a experiência, que é tocando metodologias de design thinking, design sprint, né? Até a parte realmente de desenhar as telas, de estruturar, da arquitetura de informação e a interface, até o handover ali com a parte de desenvolvimento, né? E, enfim, aí conforme foi passando o tempo, a gente acaba, todo product designer, né? Porque quando você trabalha de ponta a ponta, você é um product designer, né? Todo product designer, ele acaba se apaixonando por uma das vertentes, né? Ou de UX ou de UI, né? E eu acabei me ligando mais para a parte de UX, né? Da experiência mesmo, da parte de metodologia, né? Tanto que hoje na CIT, que é a empresa que eu tô, faz 2 meses que eu mudei de empresa, né? Então, que é a empresa que eu tô hoje, eu atuo só como UX, né? Com a parte de experiência, né? E aí, quando você fala de UX, você abre um leque de opções, né? Porque tem UX Writing, tem UX Strategy, cuida apenas da estratégia, ou UX Writing que cuida apenas da parte textual, né? E tem acessibilidade também, né? Que daí envolve o que você mencionou, que é a parte de usabilidade para deficiente visual até. Eu vou te falar que eu, como UX, eu gosto dessa parte de eu trabalhar o todo, sabe? Assim como eu era muito generalista, agora em UX eu gosto de poder olhar não só para a arquitetura, né? Mas também para a parte de acessibilidade também, né? Então eu estou muito dividida. Mas uma coisa que me chama muita atenção, e acho que é um ponto importante que é uma coisa que eu não mencionei ali no começo de quem é a Bia, eu sou lésbica, né? E a minha namorada, ela é atleta paralímpica, né? Edenia Garcia, né? E ela é cadeirante. E ela começou a me incluir nesse universo, sabe? De acessibilidade. Ela começou a me abrir os olhos, assim. Então, desde que eu comecei a namorar a Edenia, já faz um ano que a gente tá namorando, eu comecei a abrir os olhos para um pouco disso, da questão de acessibilidade, sabe? E aí eu falei, putz, era uma coisa que eu não olhava. Eu ia em meetups, eu ia em palestras, mas era uma coisa que, assim, que eu não defendia dentro da empresa, sabe? E faltava isso. Mas porque eu também não tinha base de conhecimento e nem tinha alguém que me incentivasse aí
né? Eu acabei precisando desse pontapé. Então, hoje eu te digo, Rô, que, assim, para o futuro eu pretendo, talvez, me especializar ali em acessibilidade digital, né? Eu quero dar uma olhada nisso, quero olhar para isso, nem que eu tenha que dividir minha visão ali de UX para as duas vertentes, né? Ter a parte generalista, mas quando precisar ali da parte de acessibilidade, eu também ter uma especialização e também ter como defender aquilo, sabe? Porque hoje em dia, assim, por ser muito generalista na parte de UX, a gente acaba não tendo muito conhecimento dessa parte de acessibilidade, né? Não é uma coisa que é muito falada e não é uma coisa que abre espaço pra gente, o que é muito errado, né? Porque hoje, a pessoa que tem algum tipo de deficiência, ela quando vai usar um aplicativo, né, sendo que ela tem baixa visão, etc., ela vai usar um aplicativo do banco, por exemplo, cara, ela tem muita dificuldade, né, porque o código não foi estruturado para a ferramenta que ela usa para fazer a leitura daquele aplicativo, né, porque a estrutura também não foi pensada, então a experiência para ela acaba sendo ruim, não sendo a mesma, né, do que para uma pessoa que enxerga, que consegue olhar ali o aplicativo, né? Então, isso é muito importante. Foi uma coisa que eu comecei a priorizar, assim, sabe? Então, é uma das coisas que hoje eu defendo, é uma bandeira que eu defendo e que eu pretendo, sim, me especializar. O governo brasileiro, ele tem um grande incentivo aí, um grande apelo, né? Então, você tem aí leitura de Libras, acho que os grandes sites do governo estão tentando fomentar isso. Sim, eu vejo aí um grande banco, né, laranja e azul, né, que é feito para você. Ele força muito aí que ele coloca que é para cego ver, né? Exato. Então, isso tá no DNA dos caras. E a gente às vezes fica olhando muito assim, puto, o que é trending, o que o Google tá fazendo, o que o Facebook... Cara, a gente tem coisa boa aqui dentro. E a Libras é muito forte no Brasil. Acho que o Brasil, eu não sei exatamente aí o percentual, mas, cara, a gente é muito forte na cultura de Libras. Temos muito que melhorar, sim. E usabilidade, além do que você está colocando de aplicativo, né? Nas ruas e vias, né? A sua namorada é cadeirante. Quanto de dificuldade ela tem aí para andar, tirando a Paulista e outras ruas nobres, guia rebaixada. O trem, cara, exato. Então, assim, quando a gente pensa em usabilidade, eu não tô me limitando exclusivamente aí dentro do ambiente digital, né? E é o que você colocou. Eu tinha alguma noção disso porque eu trabalhei aí no meu primeiro emprego, né, na loja do Palhaço, né, fazendo hambúrguer, né, o Ronaldo McDonald's, e trabalhei 5 anos lá. E a gente tinha essas preocupações, e o Mac, ele é muito forte nessa época, né? Desde essa época, tô falando de 96, eu comecei a trabalhar lá. E você tem bastante esse viés. Então, a gente tinha uma preocupação em atender a pessoa. Você tinha uma mesa diferenciada, tinha um espaço. Obviamente que a legislação ajuda. A partir de agora é obrigatório usar o cinto. Cara, não vou usar. Beleza, então eu vou multar você. Exato. Eu não sei se a gente vai chegar nisso no Brasil, de falar, cara, é obrigatório você pôr Libras no teu site. Se você não pôr, o problema é teu, não importa o W3C. Você é um site brasileiro, você está vendendo um produto aqui, você está dentro do solo. Eu não sei se a gente chega nesse nível. Eu não gostaria, né? Mas é mais da conscientização e eu acho que é legal essa sua imersão, né? De fato, acho que a gente precisa de mais pessoas focadas nessa parte de usabilidade. E Libras é a segunda língua mais falada no mundo, né? Então é uma língua muito importante também. Inclusive lá na CIT, eu acho que eu vou falar bastante da CIT aqui no nosso talk, porque é uma empresa que eu tô muito feliz de estar fazendo parte, sabe, de ser uma CITer, porque é uma empresa que ela preza muito a diversidade e, inclusive, eles têm muito essa responsabilidade com o próximo, sabe? Então lá eles falam muito disso, eles têm até... eles ensinam Libras lá, né? Eu ainda não sei, como eu sou nova, ainda não sei muito como funciona, né? Mas logo que eu participei ali das primeiras reuniões ali que me falaram sobre isso, eu falei, putz, já quero aprender Libras, assim. Porque é muito importante a gente saber se comunicar com as outras pessoas, sabe? Não excluir ninguém, assim, porque é muito ruim, né? Imagina você... Tem muita gente que não faz amizade com uma pessoa surda porque não fala Libras, sabe?
Então, eu assim, é uma área que, óbvio, a Edene me incentivou muito, né? Me inseriu muito nesse mundo, mas que hoje já faz parte de mim e é uma coisa que eu vejo que realmente é muito importante. Vou compartilhar uma coisa aqui, né? A minha mãe, ela tem um problema auditivo nos aparelhos. E ela falou, cara, eu vou aprender a falar a língua, a Libras, né? Porque se eu ficar sem ouvir, eu vou conseguir falar de outro jeito. E eu não aprendi, né? Então, graças a Deus, minha mãe tá ouvindo, né? Espero que ela ouça esse podcast. Né? Te amo, mãe! Olha eu aqui, né? Então, beijo, mãe! É isso aí. Mas ela fala, né, que é importante. Então, assim, a minha mãe, ela estudou, hoje ela tá aposentada, mas ela estudou para dar aula, tudo. Ela dava aula como auxiliar de primeira infância numa escola aqui de São Caetano. E ela ajudava e tinha crianças. Então, ela ajudava essas crianças, né, com dificuldades, seja motoras ou auditivas. Então, é um valor que eu trago, né, aprendi com a minha mãe, né? Então, tem que olhar de uma forma não diferente. A gente pode ser indiferente, não rola. Né? Diferente todo mundo eu não posso ter uma indiferença com a pessoa, tem que tentar ajudar. Então, são valores que eu tento passar para frente. Exato. Ô, Bia, aqui geralmente eu faço uma comparação da jornada pessoal, né, com algum desenho. E pelo contexto que a gente está trocando a ideia aqui, eu diria que você seria ali a Marina da Turma da Mônica, sabe? Aquela que desenha e tal, que se preocupa, uma pessoa super bondosa e tal. Então, pra mim, tá muito como Marina pra você. Pô, eu agradeço, viu, essa comparação. Deixa eu fazer a pergunta que eu tô fazendo pra todo mundo nessa temporada, né? A gente tá na pandemia ainda, a vacina tá chegando, entre conflitos políticos ou não, né? Logo mais a gente recebe a picadinha e voltamos ao velho normal, mas com mudanças boas para todos nós, né? Não um velho normal de indiferença, assim eu espero. Mas conta aí, como é que tá a sua rotina aí nesses dias aí, nesses tempos de quarentena? Cara, eu vou fazer um remember aqui desde o começo dessa quarentena, porque eu lembro que quando começou, quando foi decretado, né, lá na época eu tava trabalhando no Modal, né, e quando falaram assim, vocês vão ficar 15 dias em casa, eu falei, opa, comemorei, né, porque daí eu falei, putz, trabalhava longe, né, aí eu falei, não, legal, vamos trabalhar de casa agora, work from home, vai ser ótimo. E aí passou 15 dias, passou 20, 25, 30 dias, aí foi passando um mês e meio, eu falei, cara, e aí? Aí você começa a surtar um pouco, né? E no começo, eu não tinha uma rotina. Eu acordava, como o horário era flexível, né? Acordava ali 9, às vezes acordava 8h30, às vezes acordava às 10 para trabalhar, ia fazendo o horário bem flexível mesmo que eu tinha. Isso foi ruim para mim, porque acho que muita gente passou isso nessa quarentena, ou trabalhando de home office, porque quando você não tem uma rotina, você acaba se perdendo, né? E aí, putz, parece que fica mais exaustivo, né? E eu tive que realmente me readaptar, assim, à quarentena, porque depois que começou a passar tanto tempo, eu comecei realmente a sentir falta, né? De ver as pessoas, de sair, de trabalhar, de almoçar fora, sabe? De pegar o metrôzão cheio de manhã. Mas agora, recentemente, desde o final do ano passado, eu comecei a criar uma rotina, né? Então, eu acordo 6h30, tomo meu café, né? Assisto um jornal de manhã, né? Coloco ali no Jornal da Manhã. Daí, às 8 horas, em ponto, né? Na CIT eu entro às 8, começo a trabalhar. Então, termino às 5 horas. Às 5 horas vou passear com o cachorro, né? Na hora do almoço eu dou aquele cochilo que a gente não conseguia dar, né? Quando estava presencial, então por esse lado é bom. E agora eu me adaptei. A essa quarentena, né? E aí acabou que agora eu tenho mais tempo produtivo. Porque no começo, como eu não estava adaptada à quarentena, eu acabava gastando meu tempo. A gente achava que ia ser super... Eu lembro que no começo todo mundo falava, né? Agora vai ser super produtivo. Só que eu me perdi no começo. E agora que eu tenho esse foco, né? Essa organização eu consegui agora ter um tempo a mais assim para me dedicar a outras coisas. Inclusive recentemente, até antes da gente começar aqui o podcast, falei pro Rô, eu abri minha empresa, né, finalmente, a Bucks,
Então, essa quarentena veio de uma forma talvez até positiva, né? Porque eu estou conseguindo ter tempo para alguns projetos que também estavam no papel, né? Que eu estava peneirando há muito tempo, ensaiando há muito tempo, e agora finalmente eu consegui colocar em prática, né? Então agora, dentro dessa quarentena, eu digo que estou sendo bem mais produtiva, né? Agora que eu realmente me organizei numa rotina. Tem um livro aí que fala do poder do hábito, né? Então, parece bobeira. Exatamente. Eu comecei a estudar um pouco mais a parte de mercado financeiro também, que assim, tem interesse, né? Então, teve aí, eu acompanho um pouco aí várias pessoas, né? Eu não sou xiita de falar que eu sigo só Peppa, da Nova Futura, ou Thiago Nigro. Cara, eu vejo os caras maiores, eu vejo lá nos sites que falam quais são, e achei interessante os caras que, de fato, né, todos que eles colocam, eles falam assim, você precisa organizar o seu tempo, né? E eu fiz recentemente um exame no cardiologista, falei, cara, desculpa, é do tempo. Ele falou, meu amigo, tem que dar um jeito. Todo mundo, você acha que você não tem problema? Você acha, aí ele brincou bem assim, você acha que o Abílio de Minas não tem problema? Do jeito que ele é? O problema dele é maior do que o teu, e o cara corre, o cara é triatleta, dá seu jeito, né? Exatamente. Então, se a desculpa da falta do tempo desse sucesso para alguém, os desocupados estariam milionários. Na hora que eu ouvi isso do cardiologista, Bia, de verdade, eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa. E aí eu comecei a perceber esse comportamento dos caras que eu sigo. Os caras acordam cedo, né? Há um sacrifício. Mas, tudo em prol de você. Então, cara, Exatamente. eu tenho meta de ler livros. Já terminei de ler um livro esse mês. Faltam 11 pro ano, e que se der eu quero passar, né? Então, livro físico, minha estante tá aqui atrás, você consegue ver no vídeo, né? Alguns deles eu comecei, outros estão lacrados, né? A famosa, tá barato, vou comprar, depois eu leio, eu não li, não tem que correr atrás. Acontece comigo também, viu? A rotina, a gente precisa nos arrumar, né? Então esse é o grande, acho que é o grande desafio de todos, né? E a pandemia, ela veio para ajudar. 2 horas de trânsito a menos eu consigo usar em algum lugar, não 2 horas a mais na cama. E outra coisa, você falou do cardiologista, né? No meio da quarentena eu comecei também a ganhar peso. E uma coisa que eu não fazia era exercício. E aí eu falei, cara, eu preciso. Porque se eu não fizer exercício agora, eu já tive gordura no fígado, já quase fui diabética, né? Então eu falei, preciso fazer exercício. Comecei, a minha namorada me emprestou uma bike aqui, né? Ela não anda, mas ela tem o movimento das pernas, então ela conseguiu usar a bike. Ela me emprestou a bike dela aqui, agora eu faço exercício. Por quê? Porque a gente também, no começo também, eu comecei com aquela desculpa, né? Mas a pandemia, não posso aglomerar na academia. Aí eu falei, não, pera, vou comprar aqui uns negócios, e aí comecei a fazer exercício também. E é isso, é a gente saber dividir nosso tempo, sabe? Não precisa fazer todo dia, né? Mas 3 vezes na semana, 4 vezes dá meia horinha, 20 minutos no almoço. Segundo o cardiologista Rogério Krauker, acho que é isso, 5 vezes por semana. Dá seus pulos, ele falou pra mim, foi, tá bom? Tá. Putz, 5 A recomendação dele é essa. Pesou. É do meu xará. Ele deixou bem claro, dá seus pulos. É que ele fala, cara, eu já vi muita desgraça na cirurgia, na UTI. Então, eu não quero isso pra mim e eu não quero isso pra vocês. Graças a Deus tá tudo bem, mas eu preciso reduzir o peso e, bom, isso a gente tem que ajustar, né? Eu tô fazendo por onde também. Inclusive, aí no podcast que a gente gravou com a Ieda, ela fala, o ideal vai nadar, vai correr, vai caminhar, vai fazer alguma coisa, né? Até no spot aí que será publicado logo mais aí pra vocês. Quem tá ouvindo já ouviu o spot, eu espero que tenha ouvido. Se não ouviu, baixa aí o episódio 4 pra ouvir aí como ser um atleta de alta performance com trabalho estressante. Mas, Bia, deixa eu te fazer uma pergunta aí. De tudo aí da tua vida, né? Até esse momento. Qual foi o seu maior desafio que você fala assim, cara, isso aqui tá me provocando a mudar? Putz, o que mais me motivou, acho que essa é até fácil de responder, né? No ano de 2020, o começo do ano ele não foi fácil, né? Teve logo a quarentena, mas no começo do ano, logo com o começo da quarentena, eu perdi minha avó, né?
E minha mãe, ela morava no interior cuidando da minha avó, né? E nessa época eu morava sozinha, no começo de 2020. E com o falecimento da minha avó, minha vida teve uma reviravolta, né, Rô? Porque eu trouxe minha mãe para morar comigo, né? Minha mãe ainda tá sem renda, então quando ela veio morar comigo, meio que tudo assim ficou em cima de mim, sabe? E aí eu tenho 26 anos, né? Eu sou bem nova, né? Então, imagina, você tendo que arcar com todas as contas sozinho em casa, tendo que pagar tudo, correr atrás, né? Você fica com medo de falhar, você fica com medo de não ter como pagar as contas. Você fica com medo dessa responsabilidade que né? Porque hoje sou eu e sou minha mãe, né? Que eu tô cuidando. Então, você fica com esse medo, né? E foi aí que me deu um boom, né? Me motivou a olhar e falar, putz, eu tenho que fazer alguma coisa. Não quero viver só trabalhando para pagar minhas contas, sabe? Eu quero viver para fazer algo que eu realmente gosto, quero ter algo que me motive a fazer mais, quero ter ambição, sabe? E aí que eu comecei a arquitetar o projeto, o Bux, né, a empresa, que eu comecei a arquitetar, que eu comecei a pensar, mas era algo muito embrionário ainda em 2020, né? Era algo que eu tinha, que eu almejava, mas que eu tinha medo, né? Eu tive muito isso de insegurança. Eu por muito tempo na minha vida, eu sempre fui muito insegura, né? Putz, eu tô com medo de colocar isso em prática e não dar certo, eu tô com medo de falhar nisso, eu tô com medo de falhar naquilo. E acho que toda essa mudança, a quarentena, a vinda da minha mãe, a tanto de responsabilidade que eu tenho sendo tão nova, me fez pensar, cara, se não for agora, quando é que vai ser, né? Se eu não me arriscar, quando é que eu vou me arriscar? Eu nunca vou estar 100% salva de riscos, vamos dizer assim. Então foi aí que eu falei, no começo de 2021, eu falei, não, agora eu vou colocar em prática o que eu quero, vou correr atrás do que eu realmente sonho, que era ter uma empresa, ter minha consultoria, e é isso. E aí foi que eu comecei a arquitetar coisas para mim, né, fazer mais por mim, sabe? E me forcei também a sair dessa zona de conforto, né? Então, posso dizer que essa mudança em 2020, não só a quarentena com a perda da minha avó, a vinda da minha mãe morar comigo, tanto de responsabilidade, me fez mudar muito. E me fez amadurecer mais ainda, né? Eu acho que de uma forma muito rápida, num curto período de tempo também. Como diria aí o Gabriel, né? Que foi um dos entrevistados que a gente trocou uma ideia. É um MBA na veia, né? Exatamente. De como ser um cidadão, né? É claro que para ele foi na parte de empreendedorismo, mas aqui a gente tá empreendendo a vida, né? E se você me permite, aí eu tô lembrando do trabalho que você fez com a tua mãe, né? A sua mãe tá fazendo doces também, né? Tem o Instagram dela aí pra... Sim. Depois a gente pode colocar aqui na descrição. Legal. Alô, Zona Norte, aí vamos comprar doces É para isso ajudar aí. a Bia aí nas contas, por favor. Por favor. Bom, Bia, a gente já falou da dor, a gente viu aí que ela te ajudou a crescer. Toda dor faz isso, né? Querendo ou não, é um combustível pra gente. Cabe a gente ver da melhor forma, foi o que você viu. Agora vamos para outro extremo, né? Vamos para a parte que é mais fácil, são vários momentos de alegria, provavelmente, que você vai ter na cabeça aí. Mas qual que você fala, cara, qual que te encheu mais de alegria, de felicidade? Foi adotando o doguinho? Foi ajudando a mãe a abrir empresa? Cara, o que te encheu mais de alegria aí? Cara, em 2020 teve muitas dores, mas em compensação eu tive muitos momentos de alegria. Eu acho que o primeiro, assim, que me vem à cabeça foram dois, né? Da minha vida pessoal, posso dizer que em 2020 foi adotar o Bento, né? O meu labrador vira-lata, porque ele traz muita alegria para mim, para minha mãe. Gente, adotem, viu? É muito bom ter um dog em casa. Vocês não têm noção do como eles trazem alegria. Mas falando especificamente da parte profissional, o que eu consigo pensar agora, bato de frente já, é ter entrado na CIT. Eu não vou citar nomes aqui de empresas nem nada, mas eu por muito tempo trabalhei em ambientes que realmente eram tóxicos, né? E que, putz, eu não tava feliz, sabe? Que eu não sentia também que eu tava sendo reconhecida como a profissional que eu era. E quando eu recebi a proposta da CIT, né? A CIT, ela tá entre os melhores lugares do mundo para se trabalhar, né? Eles têm vários prêmios, né?
quando eu fiz as primeiras entrevistas com a CT, conversei com o RH, conversei com o time da CT, e a primeira coisa que eu batia no pé era sobre cultura, né? Eles são de prova, porque eu sempre falava, putz, cultura, como é que é a cultura? Eu estou em busca de cultura, estou em busca da diversidade, quero um ambiente seguro para mim, quero um ambiente que eu esteja feliz. E a CT, eles sempre me venderam muito bem isso, né? Mas de fora você fala, beleza, mas e aí dentro, né? E quando eu entrei na CT, eu vi que realmente era tudo que eles me diziam, sabe? A questão deles se preocuparem com o próximo, deles se preocuparem com os colaboradores, de nos tratarem como pessoas e não só como profissionais, sabe? Como mais um número, sabe? Eles nos tratam como pessoas mesmo. O time, sabe? Então, desde que eu entrei na CT, eu tenho tido mais paz de espírito, se assim posso dizer, sabe? Eu tenho sido bem feliz, tem sido um desafio novo também, isso tem me motivado. E recentemente também a Butts, né? A empresa que eu abri, então, é um sonho, eu estou realizando um sonho, né? E a realização desse sonho está sendo maravilhoso, assim. Vou confessar, Rô, tá sendo difícil, é difícil você ter que estruturar tudo. Acho que você sabe, você falou um pouco do trabalho que você tem com o podcast, né? É um projeto nosso e é um projeto que a gente se orgulha, mas que também dá trabalho, consome tempo, né? Mas eu tô muito feliz, assim, de estar na CT e de ter agora um projeto meu também, uma empresa minha também, algo que eu posso falar, putz, estou batalhando aqui para crescer e é a Butts, sabe? É o meu projeto e é isso. E tem um propósito também. Bacana, Bia. Acho que a gente vai amadurecendo, né? Exato. As pessoas, elas ficam o tempo necessário na nossa vida, seja tóxico ou não, cada uma deixa um pedacinho e você aprende alguma coisa. Né? Exatamente. A gente tem que saber extrair. Eu trabalhei muito trabalhei em algumas empresas, né, em algumas não registradas, relacionada a montagem de imóveis, viagem. Cara, fui para Rondônia fazer treinamento. Cara, assim, profissionalmente, eu até brinco, né? O meu chefe, ele fala, você tá mentindo. Você não tem essa idade que você tá falando. Você tem muito mais. O que você fala, você tem muito mais. Mas é a experiência, né? Então, para mim, de tudo que você tá falando, eu só vejo como desafios para você amadurecer. E pelo que você tá falando, todo o ambiente que você tem, né, pela CIT, que você tá falando, e com brilho nos olhos, o pessoal não consegue te ver, e estamos falando de um onboarding remoto. Exatamente. Né? Um negócio de pandemia. Não estamos falando de você estar no escritório fisicamente, com aquele receio de, puta, eu vou ter que ir todo engomado ou eu vou ter todo descolado, né? E Exato. De fato eu vejo que há um movimento, há uma tendência de mudar. Para mim, ainda eu não consigo ver, né? A gente vê alguns pequenos movimentos no mercado financeiro, acho que é onde tem mais essa tipagem do padrão, né? Do padrão binário, 1 ou 0,1, né? Não tem termos diferentes, mas a sociedade ainda está num momento de transição para ter essa aceitação, né? Você sabe que eu não tenho nenhum preconceito, a gente falava de tudo, respeitando sempre a sua individualidade, e posso não concordar com algumas coisas, mas o respeito sempre impera. Eu acho que a sociedade tem que aprender isso. É a mesma coisa que a gente falar de política, né? Que foi no podcast que a gente gravou com o Marcos. Cara, pra mim no Brasil tinha que ter 3 partidos políticos: direita, esquerda e centrão. Não tem que ter 1 milhão. Também não dá pra ser um ou outro, porque um pensamento diferente, ele te ajuda, né? Você sai do comum. Imagina se uma empresa tivesse todo mundo pensando igual ao Rogério, cara, não ia produzir. A diferença é que faz você ser disruptivo, né? Que você consegue... Óbvio que tem gente que... O brasileiro é criativo, tanto por bem como por mal, né? Então tem gente que sacaneia muito. Então, vamos pegar as coisas boas, né? Então o que eu quero dizer, a mensagem que fica aqui, para quem tá ouvindo, não é porque a pessoa ela é diferente que a gente tem que ter o pré-conceito. Cara, senta, troca uma ideia, ouve o outro lado. Você pode não concordar, mas você vai entender como a pessoa pensa, né? É um outro viés, porque eu tenho 2 meninas, né? E a gente tá estudando o negócio. Cara, a gente fala da criação, né? É diferente. Na minha criação era cala a boca, come, fica quieto. E agora você tem que ensinar a criança a pensar, ser diferente.
Então, isso que você está colocando eu acho que não é só no ser diferente, mas em como criar pessoas diferentes para o futuro. Sim. Qual marca eu quero deixar, né? Exato. E assim, isso que você falou, Rô, é totalmente, eu concordo plenamente, essa questão de estarmos evoluindo, de muitas pessoas estarem evoluindo, né? É óbvio que sempre deve existir o respeito, mas eu entendo que tem muitas empresas que ainda estão nesse nível de amadurecimento cultural, de entender, né? Tem muitas empresas que realmente pararam no tempo, né? E elas precisam retomar agora esse amadurecimento, então é super normal, né? Isso é super normal. E acho que é um passo de cada vez, né? Uma coisa que com o tempo a gente vai amadurecendo e vai evoluindo pouco a pouco. A única coisa que fica é aprender sempre, né? Exato. Cara, a gente veio de uma colônia de 1500. Quantas pessoas brigaram pra gente ter a liberdade? A princesa Isabel teve que dar alforria, mas isso não garantiu a inclusão dos negros. E a gente, no Brasil, a maioria é negro. Existe preconceito, existe diversidade, cara, existe tudo. Então, mas o mundo tem que mudar. Amigão, se você não mudar o teu olhar, você primeiro, o mundo é reflexo do que você faz. A piadinha do português, a piadinha do gay, a piadinha não sei do que, tá dentro de você. Se você não ponderar e com calma, não tem como. Existem formas de você fazer brincadeiras, né? Sem ser desrespeitoso. E eu trabalhei com a Bia aí, praticamente aí quase um ano. E como ela colocou, a gente conversava muito e nunca faltei com respeito. Tem que respeitar. Eu sempre dava risada. E, gente, vocês são demais. Eu falava, cara, eu não gosto disso, mas vocês são demais. Pra você pelo menos entender como as pessoas pensam. Não tô dizendo que tá certo, não tô dizendo que tá errado, até porque eu não sou o dono da verdade, né? Começa por aí. Bia, você já falou que você tem a Bucks, que você abriu aí. Quais projetos pessoais que você tem? Qual o objetivo aí? A Bucks é um projeto teu. O que mais que você quer? Onde você quer alcançar aí com a Bucks? A Bucks, ela entrou meio que como uma consultoria de experiência do usuário, né? O pilar principal da empresa é esse, né? Mas, além disso, Rô, eu gosto muito de compartilhar conhecimento, gosto de compartilhar toda essa bagagem que eu venho aprendendo, que eu venho evoluindo, né? E de fazer essa troca, né? A gente conversava bastante, então acho que você pescava um pouco disso, né? De eu gostar de compartilhar muito. Então, além da consultoria, eu também estou estruturando curso, mentoria, né? Para UX. E para UI também, para quem está entrando agora na área, né? Então, eu pretendo fazer mentoria. E nesse final de semana já tem uma primeira reunião, meio que uma primeira mentoria, mas é algo que ainda não vai ser cobrado, né? Uma pessoa que está me ajudando a estruturar isso de mentoria, ela está entrando agora na área. Então, além disso, eu pretendo também compartilhar informação, né? E no meu Instagram eu também vou querer fazer live, vou querer chamar pessoas da área, e não só da área de tecnologia, né? Das primeiras lives que eu quero fazer é com a minha namorada, Edênia, né? Que é atleta paralímpica. Então, até para a gente falar um pouco de diversidade, a importância também de diversidade no meio de tecnologia, no ambiente de trabalho, da inclusão social, né? Então, assim, a Bucks, ela quer tratar um pouco dessa experiência de usabilidade, mas também quer tratar de temas bem importantes para o mercado de trabalho no geral, né? Eu acho que você tem um oceano azul aí para desbravar, ainda mais Sim. dado o cenário que a gente tem. Não estou dizendo que nós não temos especialistas, né? A gente tem grandes nomes aí, bastante pessoa trabalhando, mas como a gente colocou, né? É um mar a ser desbravado, você tem muitas possibilidades. Você tem também aí uma profissão que provavelmente vai ter subdivisões. Fazendo uma analogia, né? Cara, minha mãe falou, você vai estudar datilografia. Com 14 anos eu fui fazer datilografia para você trabalhar no escritório datilografando. Não existe mais essa profissão. Porra, mas o que eu aprendi eu não perdi. Estou datilografando, eu escrevo textos muito bem por causa do famoso ASDFG e assim por diante. E a usabilidade, eu vejo que tem um campo muito grande aí, não apenas no digital, né? Porque, cara, consultoria de usabilidade, você pode chegar e falar assim, tá vendo o seu produto?
essas cores aqui não tá legal, cara. Esse laranja com branco que eu tô te mostrando não tá legal. Eu posso fazer para você um desenho bacana. Eu não sei prototipar a caixinha no tamanho que você precisa imprimir, mas eu apresento para você aqui o conceito no ideal, porque se você pegar esse tom de laranja que você colocou aqui, um daltônico, que você pode ter vários tipos de daltonismo, vai enxergar como um cinza ou com um azul. Então, assim, são nuances, né? Eu não tô defendendo aqui, mas é só para mostrar que não tá limitado só em, é só como o cara vai usar. Tá muito além, né? Exato, tá muito além. Você não vai fazer um logo de duplo sentido, né, Bia? como o pessoal já tem várias internets. Se você procurar logotipos em duplo sentido, você vai ver vários aí. Bom, aqui a gente tem 2 quadros, Bia, que um é o primeiro. E aí a pergunta que eu faço para os entrevistados é: o que você faz para extravasar, para relaxar? Você fala assim, cara, preciso ter um momento meu para tentar me tranquilizar, sabe, fazer assim, preciso me centrar. O que você faz? 2 coisas, né? Gosto muito de ouvir música enquanto faço exercício, né? Agora eu tô fazendo bike todo dia, um pouquinho, meia hora, 40 minutos. E passear com o cachorro, né? O cachorro também fica estressado em casa, em quarentena, tadinho, grande, né? 25 quilos. Então, a gente sempre, no final do dia, assim, eu sempre dou uma volta com ele no quarteirão, né? Passei um pouco. E passear com ele me ajuda bastante também. É um momento que eu tô relaxando, tô saindo um pouco, embora esteja de máscara, mas tô respirando um pouco, né, do ar de fora, enfim, é bem gostoso. Parte de caminhada, que acho que já é a 4ª ou 5ª que o pessoal fala no podcast, né? Que ajuda você espairecer, foge um pouco do dia a dia, né? 25 quilos do doguinho, praticamente o peso da minha filha mais nova. 25 quilos. Tá enorme. Já cara. Não consigo pegar no colo. Mas eu te entendo. Tem que puxar um peso, hein, Rô? Nossa, eu preciso mesmo. Eu tô todo frangão aqui. Aqui tem o segundo quadro. Esse cara ainda, eu já te falei aqui antes da gente começar a gravar, eu não consigo pensar aí numa vinheta. Eu preciso quebrar a cabeça, que é o Põe na Balança. Que é um bloco de indicações. Então, assim, o que a Bia, que trabalha com usabilidade, né, que pensa em interface, o que ela faz aí? O que você quer indicar, o que te faz bem? Sei lá, música, que você já falou, gosta de ouvir. Eu gosto de ouvir rock, metal, gosto de ler livros, séries, enfim. O que você quer indicar? E o pessoal põe na balança que estiver ouvindo. Fala, putz, eu não pensei, eu posso ouvir, não conheço essa banda, ou não conheço essa música, esse livro. Cara, legal. Eu tenho um podcast que eu gosto de indicar, porque além disso, eu também gosto de escutar podcast também. Eu comentei com o Rogério que no começo da quarentena eu não conhecia podcast, mas aí depois eu comecei a escutar podcast enquanto trabalhava. Um podcast que eu gosto muito, e aí vocês vão me julgar, é de True Crime, né? Um que eu gosto muito de True Crime é o Modus Pod. Isso eu indico porque, olha, quem gosta de terror, quem gosta de casos reais, de crimes, eu vou falar, eu sou estranha, eu sou viciada nesse negócio, mas esse final de semana assisti uma série que se chama Night Stalker. Na verdade é um documentário, é uma minissérie, é um documentário. E ele é sobre um assassino em série de Los Angeles, né, e de São Francisco. E como eu gosto, particularmente eu gosto, né? Pra mim foi um dos melhores documentários que eu assisti. Mas agora falando um pouco de UX, uma indicação que eu tenho, até peguei aqui para mostrar pro Rô, é esse livro aqui, ó, Mapeamento de Experiências. É do Jim Kalbach, depois eu te passo certinho os nomes, mas é um livro muito bom, né? Eu não vou indicar para quem está começando agora na área de UX, porque ele é um pouco mais complexo. Ele trata bastante metodologia. Mas, assim, é um livro que eu não li todo, mas eu sempre tenho aqui. E quando eu preciso usar alguma metodologia, eu venho aqui e dou uma estudada antes, né? Ele traz um compilado aí de metodologias de UX, então ele é bem legal. E um outro livro também que é bem legal é Design Sprint, tá? Acho que esse livro é bem famoso, na real. Eu também passo certinho depois os nomes para você.
Mas Design Sprint é uma das melhores metodologias que eu conheço de design, né? Ela foi desenvolvida pela Google Ventures e, putz, eu usei ela, eu tive a chance de usar ela uma vez, inclusive na Conference Cambio, e foi bem legal, assim. Você sai com um blueprint na mão, praticamente, né? Exato, você sai com uma jornada e um protótipo ali navegável e testado, né? Embora eu sei que é uma ideia que você cria em uma semana e depois isso vai sendo refinado, né? Mas é um processo muito bom e muito ágil de se trabalhar. Bacana. Ó, tô colocando aqui como indicação doce da sua mãe. Boa. Você precisa passar para mim depois aí onde o pessoal te encontra. Legal. Então eu agradeço você pelo tempo, o bate-papo foi bem bacana. Então onde o pessoal pode te encontrar? Instagram, você já falou que tem. Então tem Instagram pessoal, Instagram da Bucks, que você precisa passar, o site da Bucks. O que mais você vai passar para nós? Vou passar também o site da Bucks, né, que é beatrizux.com. E o meu Instagram, o da Bucks, né, especificamente, é @b.ux. O X. E o meu é @bia_ putz, o meu Instagram mesmo eu esqueci. O meu Instagram é bia.ux_. Bia.ux_. Isso, boa. Muito obrigado aí, Bia, pelo seu tempo. Eu que agradeço. Foi muito bacana o nosso papo. Real, agradeço muito esse convite. Fiquei muito feliz com o convite. Muito feliz de ter lembrado de mim. E obrigada por ter aberto esse espaço aí pra gente poder falar um pouquinho de UX, de UI. E quando a Bucks estiver rodando aí, seu projeto de consultoria tiver mais detalhe, a gente volta para falar aí. Quem sabe aí com mais detalhes e casos, né? E cases. Combinado. Super top, hein? Obrigado, viu? Primeiro aí agradecer você que fez o download, ouviu a gente. Não esqueça de dar um joinha, 5 estrelas, onde estiver ouvindo. Compartilhe essa mensagem. Faça a gente crescer. Corte rápido. Beleza, agora que legal. Bem no final do podcast, o cara tá usando a furadeira pra fechar o... Isso aqui vai ficar no pós-crédito.